capítulo 5. Estamos uns meses nesse livrinho tão abençoado e hoje à noite eu gostaria de fazer o capítulo 5, semana que vem capítulo 6 e depois pregar as mensagens sobre Natal, que Natal está chegando daqui um pouco e tudo. Mas o que nós já aprendemos de Timóteo? Nessas séries de mensagens estamos tratando o procedimento na igreja local. Como é que devemos andar na igreja local? Tem um pastor, na pessoa de Timóteo, com uma parentela mista. A mãe dele era judia e o pai era grego. Era uma igreja de vários níveis de cultura, de conhecimento bíblico. E a parte mais difícil que é Timóteo era relativamente novo, com 30, 40 anos por aí. Então, Paulo escreveu seu filho na fé para ensinar ele como deve andar na igreja. No capítulo 1, ele ensinou como lidar com as falsas doutrinas, militando como um bom soldado. No capítulo 2, ele ensinou sobre orando por todos os homens para sua salvação. E ele inclui os líderes. E nós temos de orar muito sobre os líderes do nosso governo aqui do Brasil. Também os líderes mundiais. Nosso mundo completamente abandonou qualquer princípio bíblico. E Paulo ensinou, olha, tem de orar por aquelas que estão em autoridade. No capítulo 3, nós estudamos sobre as qualificações dos líderes na igreja local. Sempre aplicamos essa para o ancião, ou seja, o pastor, o presbítero e os diáconos. Mas nós entendemos pelo ensino da palavra de Deus que aplica-se a todos nós. Temos de sermos líderes com as qualificações que Deus colocou no capítulo 3 de 1 Timóteo. E no capítulo 4 nós vimos sobre o procedimento na igreja local. E o versículo-chave foi, seja modelo entre os fiéis. E esse é nosso. Agora, capítulo 5. O tema do capítulo, como tratar as pessoas na igreja local. Como em nossa igreja tem várias pessoas e tem várias idades, vários níveis e tipos de cultura, até vários níveis econômicos e tudo. Então, tem muitas pessoas na igreja com as suas diferenças. Em capítulo 3, Paulo falou para Timóteo, no verso 15, uma coisa interessante. Ele falou, se tardar, quer dizer, se Paulo tardar em chegar aí, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, Paulo aqui está dando instruções de como a igreja deve funcionar. O tema da mensagem hoje de noite é: você deve andar segundo a palavra de Deus. Nós fizemos o curso essa semana sobre aconselhamento, eu e Dona Suzano lá em Brasília. Foi muito boa. Uberlândia. Onde eu estava? Uberlândia, isso. Lá em Uberlândia, e foi excelente o curso e tudo. Mas o base de qualquer aconselhamento não é a ideia do homem, não é psicologia, não é cultura, não é, eu acho, a opinião do homem, mas é a santa palavra de Deus. Tem pessoas que falam que, não, mas nossa cultura é diferente. Meus amados, é a palavra de Deus que tem que ordenar nossa cultura, e não a cultura manejar a gente aí. E Paulo está ensinando. Então, você deve andar segundo a palavra de Deus. Como é que podemos andar juntos na palavra de Deus?
vamos ver um pouco no que Paulo ensina em como tratar as pessoas na igreja local. Se eu vou andar com uma pessoa da nossa igreja, eu tenho que entender a posição da pessoa, eu tenho que entender como lidar com aquela pessoa, ou eu tenho que entender até como seguir, cooperar com a pessoa. Então, Paulo fala de vários grupos aqui. Lendo agora o 1 Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, e aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Então vamos parar aí. Eu espero que podemos até fazer o capítulo inteiro, mas vamos começar nos primeiros 2 versículos. Primeiro, como devemos tratar os homens na igreja. No primeiro versículo fala homens idosos, ou seja, não repreendas asperamente o ancião. Não está falando do pastor aqui, não. Está falando dos homens mais velhos. Eu já fui avisado na escola dominical hoje que eu sou velho. O pastor falou várias vezes, não falou, dona Suzana? Eu sou velho, mas eu não estou ensinando isso para me tratar bem, não. Eu não passo por isso, todo mundo trata de ti bem. Mas a Bíblia ensina várias coisas. Não repreende asperamente as sanções, mas admoesta-os como a pais, os moços como a irmãos. Usando o sentido normal de um homem mais velho, não um homem do ministério. Então vamos ver. Não repreenda um homem mais velho. Paulo ordenou Timóteo que os homens mais velhos geralmente não devem ser repreendidos. Isso quer dizer que não pode corrigir o irmão mais velho na fé, ou o irmão mais velho na idade. Não é assim, não. A força não é não falar com o mais velho, mas tem que falar com jeito. Tem que não repreender. Essa palavra significa literalmente atacar, bater, castigar com palavras, ou repreender. É uma coisa sem respeito e sem jeito. E Paulo está falando, olha, não pode, tem de respeitar os idosos. A ordem não era que Timóteo nunca deveria repreender os homens mais velhos, mas que ele não deveria atacar as pessoas com uma repreensão excessivamente dura. Eu lembro, quando chegamos no Brasil, tinha um missionário mais velho. E nós não concordamos com várias coisas. Eu não obedeci, nem sabia, nunca estudei desse jeito. Então, eu repreendi, eu falei, meio áspero e tudo, para esse homem. Sabe, depois que esse homem mudou e eu mudei tudo, eu tentei várias vezes entrar em contato com esse homem para pedir perdão. Porque eu estava errado. Em 2 Timóteo, capítulo 5, verso 1, dá para entender que não pode ter de levar jeito. A ordem não era que ele não poderia falar, mas tinha que falar no jeito certo. Tem que até corrigir uma pessoa mais idosa, mas tem que fazer biblicamente. Como é que nós tratamos uma pessoa biblicamente? Eu uso como princípio Mateus 18, segura a mão aqui e vai para Mateus 18. Essa fala sobre ofensa, mas eu acredito que tem muito a ver com qualquer problema. Verso 15.
de Mateus capítulo 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti, ele só, se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Ofender foi uma ofensa, mas para mim, se o irmão ensina errado, está me ofendendo, porque está ofendendo a palavra de Deus. Então, qual deve ser meu procedimento? Eu devo ir para ele, particularmente, e falar, ó, ensinou assim, assim, assim. Eu acredito, se eu entendi certo, que este tipo de ensino está errado. É pessoal. É lógico, se ele não quiser ouvir tudo, a Bíblia fala que eu levo mais um para testemunhar, para ver quem está errado. Se ainda não ouvir, a gente tem que levar diante da igreja, a igreja faz o julgamento. Mas o princípio começa primeiro, um a um, e levando com jeito na igreja local. Em 1 Timóteo 5:20, foi dito a Timóteo que há momentos em que não apenas o ancião deve ser repreendido, mas momentos em que ele deve ser repreendido publicamente. Veja o verso 20. Aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Nós temos que manter uma igreja ensinando corretamente o que a Bíblia ensina e agindo numa forma que segue o padrão bíblico. Nota bem que não estou falando sobre opinião ou coisas questionáveis. Eu estou falando sobre princípios bíblicos, que a Bíblia ensina que é assim e não tem jeito de fugir daquilo. Ninguém gosta de ser repreendido. Eu não gosto. Quantos gostam? Você gosta? Gosta, Tiago? Nem um pouco. Ninguém gosta, mas às vezes tem que fazer. Quando pessoas falam com a minha pessoa, pode confiar. Pastor Robson, se falar comigo alguma coisa para me corrigir, eu vou achar ruim. Eu não vou gostar. Eu vou pensar que está errado. Depois eu vou pensar, ele está errado. Depois eu penso mais um pouco, ele está errado. Depois eu vou pensar um pouco mais, ele não está errado não, tem razão. E eu corrijo. É como? E vocês olham para mim como você é um santinho. Você é igual. É a mesma coisa. Ninguém gosta, mas é necessário. O apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas que os crentes devem exortar e se edificar mutuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, fala assim: por isso, e deveria ler o contexto. Quando tem o por isso, tem que ver a razão, porque o por isso está colocado. Mas hoje à noite não vamos. Você pode ler em casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. No curso, nessa semana, não era curso de pastores, tinha pessoas, membros de igreja e tudo, e o tema do curso é todo mundo tem que ser conselheiro. Tem de aconselhar uns aos outros. É onde vem essa palavra, exortar. O significado da palavra exortar na Bíblia também inclui conceitos mais amplos como ensinar, corrigir, consolar, apelar, inspirar. A palavra exortar para Caleu é a palavra geral, mas tem várias formas da palavra, significa chegar ao lado e ajudar a pessoa a caminhar. E essa é a nossa responsabilidade, uns aos outros. Essa palavra comunica as ideias de convocação, aproximação, no sentido de ajudar, a solicitar, admoestar, consolar, encorajar, enfim,
ajudar aquela pessoa a crescer. E cada pessoa precisa. Tem pessoas aqui que são mais tímidos ou tímidas. Tudo bem. Você tem um ministério com as pessoas mais tímidas. Eu chego para uma pessoa tímida e com essa voz grossa que eu tenho, com aquela voz que eu tenho e todo o ânimo que eu tenho, eu espanto elas. Mas outra pessoa tímida que entende como o seu parceiro está sentindo e tudo, chega mais do jeito. Nós temos que ser conselheiros uns dos outros. E por quê? Primeiro é necessário deixar claro que a base da exortação deve ser sempre a palavra de Deus. Eu não posso aconselhar uma pessoa fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, somente estou dando da minha experiência, da minha cultura, das minhas ideias. Mas quando eu dou conselho da palavra de Deus, eu estou dando os princípios eternos da palavra de Deus, que não muda. Colossenses capítulo 3, verso 16 fala: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Essa é a palavra que cada pessoa tem que fazer. Aqui, na palavra que nós estamos falando sobre ensinando, admoestando e tudo, não é palavra para exortar. A palavra é noteio, que significa para aconselhar. Chegar e ajudar a pessoa a entender. Mas mesmo assim é traduzido admoestar, advertir ou exortar. Assim os cristãos, nós que temos Cristo como Salvador, devemos incentivar aqueles que estão desanimados, corrigir aqueles que estão errantes, aconselhar quem está precisando de orientação e ensinar aqueles que são novos na fé e a seguir os preceitos da palavra de Deus, do Senhor. É sua responsabilidade. Mas nota bem, é o que eu citei no versículo, fala, tem que achar, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Tudo começa com o quê? A palavra de Deus no seu coração. Essa palavra não ouvindo os outros pregar, mas estudando a palavra de Deus, entendendo o que a palavra de Deus ensina e aplicando a palavra de Deus para a sua própria vida e depois ajudar os outros a andar na mesma forma. É sua responsabilidade como é a minha responsabilidade. Segundo lugar, os crentes devem saber que na prática da exortação, o amor, a humildade e sabedoria são qualidades indispensáveis. Nós temos de levar jeito. Exortar não é colocar nosso dedo no rosto da pessoa e falar, você isso, você tem que fazer isso. Não, é ainda lembrando que tem que chegar ao lado e ajudar a pessoa. Hebreus capítulo 10, pode abrir nas suas Bíblias, Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Prometeu onde? De novo, na palavra de Deus. Continuando. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está vendo o valor da igreja local? Eu sei que tem pessoas que vão ouvir e vão ver o vídeo. Tudo bem. Se não tiver outro jeito, esse jeito não é ruim não. Mas na igreja local é onde nós encorajamos,
onde nós admoestamos, onde nós aprendemos melhor e ter aquela comunhão entre os que têm Cristo como Salvador. Especialmente quando o significado de exortação tem mais a ver com repreender ou corrigir alguém. Algumas pessoas parecem não entender o que é de fato a exortação. Exortação não é insultar, menosprezar. Exortação não é humilhar alguém, mas é para levantar alguém, estender a mão para alguém e puxar aquela pessoa para que aquela pessoa possa erguer-se de novo e servir o Senhor novamente. Mesmo quando uma pessoa está errada, a exortação se mostra ser um pedido fervoroso e amoroso para que essa pessoa corrija o seu curso. Esse é o caminho, a Bíblia fala. Andai nele. Vamos ajudar os outros a andar na direção certinha. Andar segundo a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, versos 1 a 3. Pode abrir aí também. Efésios, capítulo 4, versos 1 a 3. Efésios 4, 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pensa bem, quantas pessoas já viram essas demonstrações? E tudo vai fazendo tumulto. Eu já vi que a polícia vem para, separar as pessoas e tudo, e eles ficam um com o outro com os braços ligados, não é assim? E tudo é mais difícil tirar. Essa ideia não é que vamos fazer protesto, não. Mas essa ideia, nós temos que ficar juntos na igreja local para que possamos ficar mais fortes, um encorajando o outro. Quantas pessoas têm dias ruins? Todos nós temos. Então, quantas pessoas têm dias bons? Amém. Então, quando eu tenho um dia ruim, eu preciso que Dona Suzana tenha um dia bom, porque eu vou precisar de alguém para me encorajar. Todos nós somos assim. Então, na igreja local é nossa responsabilidade de exortar uns aos outros, chegar ao lado e ajudar aquela pessoa a andar para frente. Nós estamos falando sobre os homens velhos, não é? Então vamos para mais novos. Continuando aqui em 1 Timóteo 5, fala para admoestar como pai aos vossos como irmãos. Eu entendo muito sobre a idade de Lucas. Mas Lucas, eu admito que faz 60 anos desde que eu fiz a sua idade. Então eu já esqueci muita coisa. Eu esqueço, recebemos uma encomenda hoje. Sabe que tem mais uma encomenda para chegar, pastor? Eu não lembro o que eu pedi. Então como é que eu vou lembrar 60 anos atrás? Mas também a cultura e os desafios são mais, não sei, severos hoje em dia, eu não sei. Tudo mudou. Eu não posso dizer que eu entendo tudo que você passa. Mas eu sei que os princípios bíblicos estão aqui e a Bíblia manda a gente admoestar os mais novos como irmãos. Eu posso chegar no irmão, eu falo do irmão porque é o mais novo aqui hoje.
Mas eu posso falar com o irmão, olha, eu não entendo tudo que está passando, mas eu quero que saiba uma coisa. E você falaria o que, pastor? Eu estou contigo. Eu estou no seu lado, eu quero ajudar onde puder. Eu falo isso, pode falar com meus filhos. Muitas vezes eles entram em dificuldades. Eu falo, olha, eu sei, mas eu estou junto com você. Essa é uma coisa da família. Estamos juntos, lutando. Meus amados, a nossa igreja local, nós somos uma família. E nós temos que lutar juntos. Então, Paulo falou, para tratar aos moços como a irmãos. Eles deveriam ser tratados como irmãos, esse é como parceiros e amigos na obra do Evangelho. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Abre nas suas Bíblias e vamos ler versos 1 e 2. Gálatas 6, versos 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, chute nele, bate nele, corrige ele e espanque ele. Fala isso a palavra de Deus? Não fala. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns aos outros, e assim cumprirreis a lei de Cristo. Veja bem, a palavra, ou seja, o princípio de exortar de novo. Tem um que está passando dificuldade, até talvez entrar no pecado e tudo, em vez de chutar e tudo, nós temos de pegar e falar, meu irmão, deixe-me te ajudar. Vamos lá, vamos fazer o estudo bíblico, eu estou orando pelo irmão e tudo. Olha, talvez o irmão não vão querer, o problema é dele. Nós vamos fazer tudo. Eu gostei dessa última palavra que fala, vamos levar as cargas uns dos outros. Às vezes, uma pessoa está sendo sobrecarregada com certas dificuldades e tudo, e cabe para a gente parar, chegar ao lado e ajudar aquela pessoa. Esta é a função principal do pessoal numa igreja local. Nós somos uma família precisando de ajudar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordenados, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. 4 ordens aqui, notou? Admoesteis os desordenados. Essa é exortar, chegar ao lado, não pode andar assim, está errado, vamos andar nessa forma. Olha que a Bíblia ensina, ajudando, mas fala mais aqui. Consoleis os de pouco ânimo. Quantas pessoas ficam desanimadas às vezes? Tem aquele corinho, desanimados, não. Às vezes tem que cantar o quê? Desanimados, sim. Às vezes fica pesado, às vezes passa umas dificuldades, eu sei. Comigo, eu vejo uma pessoa e dá para ler no rosto, está passando um dia difícil. Até pessoas completamente desconhecidas, que eu só vejo, talvez está no caixa do banco ou no supermercado. Eu falo com a pessoa, falo, olha, você parece que está muito cansado, não é? Você parece triste. E tudo. Eu dou um folheto, dou uma palavra de encorajamento. Nós temos que entender que não estamos tentando saber da vida da pessoa, mas uma palavra de encorajamento ajuda.
como eu falei, o irmão que ensinou no curso lá em Uberlândia, ele escreveu e falou, o senhor e sua esposa, Dona Susan, com Zé, Dona Susan encorajou tanto a gente. E ele era o professor do curso. Nós estávamos sentados lá. Eu não sei como a nossa presença foi encorajamento para ele, mas tinha umas palavras que eu conversei com ele um pouco e tudo, e ele aceitou não como correção e tudo, ele não estava corrigindo, só contribuindo, mas ele achou encorajado nessa. A nossa igreja tem que ser assim. Nós temos que encorajar o outro. Nós somos bons de cobrar, não é? Pastor Bill é excelente, ele é profissional de cobrar. Mas temos que encorajar também uns aos outros. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Uma pessoa está tendo dificuldade de chegar nos cultos. Eu conheço uma família que estava tendo dificuldade. Eu sei pessoalmente que tinha pelo menos 3 pessoas que tinham carro motorista que ofereceu para buscar as pessoas e trazer para a igreja. Esse é sustentar, ajudar a pessoa chegar e participar com a gente e crescer na fé. Mas continuando aqui em Tessalonicenses, tinha mais uma coisa que eu queria, sustentar os fracos e sejais paciente para com todos. A palavra em nossa casa é, Pastor Bill, pai, tem que ser paciente. E tem certas coisas, como a venda da fazenda e tudo. Eu sou aquele tipo que, se eu for pedir de Deus paciência, eu falaria com Deus, Deus me dá paciência, me dá agora. Eu preciso da paciência e tudo. Mas a gente fica meio ansioso e tudo. Paciência com as pessoas. Paciência com as pessoas. Lá em Tuiutaba, tinha um rapaz, um açougueiro. Eu falei muito triste para ele. E tudo, e outro pastor missionário falou com a Dona Susana. Pai, eu não sei como é que o pastor Bill tem tanta paciência com esse rapaz e tudo. Nós temos que ter paciência um com os outros. Infelizmente, esse rapaz, última vez que eu conversei com ele, convidei para a igreja, ele é o tipo que ia para a igreja, ele sabia que a igreja começava em tal e tal hora. Ele chegava uns 30 a 45 minutos atrasado. Só para a última parte o amém. Só que em nossa igreja lá em Tuiutaba o povo sabia. Chegar uma pessoa no último, eu repetia a mensagem. Pelo menos a parte da salvação e tudo. Última vez que eu convidei esse rapaz para a igreja, ele falou, Pastor Bill, eu vou amanhã se nada me impedir. Última história que eu ouvi dele, ele estava na garupa de uma lambreta, com espeto de carne num lado e cerveja no outro mão, e tinha um caminhonete que desceu também, bateu no traseiro, e os testemunhos falou que a última coisa que escutou foi ele voando, gritando e bateu no chão morto. Pastor, eu vou amanhã se nada me impedir. A morte impediu. Mas, pelo menos, cheguei ao lado para encorajar, com muita paciência. Essa é o que ensina a palavra de Deus. Também, continuando no verso 2, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs em toda a pureza. Agora ele passa dos homens para as mulheres. De novo, respeito. É uma coisa que nós faltamos hoje em dia. Faltamos respeito. Eu sei quando eu cheguei no Brasil, eu adoro o costume, eu uso até hoje em dia. Quando eu falo com uma pessoa, eu falo a senhora,
ou o senhor, ou a irmã, ou o irmão. É raramente que eu uso a palavra você. É uma coisa de respeito. Entrando um senhor ou uma senhora, qualquer idade da senhora, eu fico em pé. Eu não consigo ficar sentado. Até ontem eu consegui. Quando nós estávamos conversando, o casal estava na nossa frente, eu estava sentado e não tinha como eu ficar em pé. Se eu ficasse em pé, ficaria boca a boca com a pessoa na minha frente. Mas eu fiquei com aquela agonia, porque eu senti que eu não estava ficando numa posição de respeito. Falta respeito hoje em dia, falta respeito nas igrejas. Então a palavra de Deus fala que nós temos que tratar as senhoras mais idosas como mais e as senhoras, ou seja, as moças mais novas, como irmãs com que? Veja o versículo. Em toda a pureza de intenções, pureza de ações, pureza de falar e tudo. Eu já vi conversas torpes e tudo que não convém, nem convém falar, e muito menos para uma moça ou uma senhora. Depois o Paulo passa para o tratamento de viúvas. Essa é uma coisa que é tão específico aqui na palavra de Deus. Ele fala em verso 3, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Então, tem duas classes de viúvas aqui. Uma que tem família. Paulo está ensinando quem deve cuidar da viúva é quem? A sua própria família. Ela tem netos, tem filhos, tem filhas e tudo. Essa que tem a responsabilidade de cuidar da sua família. Mas outro grupo, verso 5, que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus. Hoje em dia nós não entendemos isso, porque aqui no nosso Brasil tem o sustento social, tem o INSS, tem a prefeitura e tudo. Então tem vários recursos, mesmo que não sejam tão amplos e tudo, mas tem vários recursos que cuidam das viúvas e tudo. Mas na época de Paulo não tinha isso. A viúva que ficou assim, ficou totalmente desamparada. E pensa bem, nessa foi numa época que você declarou ser cristão em Cristo. Não tem cristão que não seja em Cristo, mas você está em Cristo, você é salvo e tudo. Então você tinha várias coisas que iam acontecer. Você podia perder a herança, eles iam até fazer um tipo de sepultamento. Você morreu para sua família, porque abandonou a religião falsa e aceitou Cristo como seu Salvador. Então foi totalmente desamparado, deserdado e tudo. E além de tudo, você até perdeu o seu sustento e tudo. Então, enfim, você passava fome. Então a Bíblia ensina aqui que é a viúva que tem família, a família tem que tratar. Mas os que são verdadeiramente viúvas, nota bem, ela vai receber tudo de graça, não é? Mas vamos ler o versículo. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em quem? Em Deus. E que mais?
persevera de noite e de dia em rogas e orações. Ela tem o seu serviço para ser feito, orar diante de Deus a favor dos outros, da igreja e tudo. Então não é que essa viúva vai ficar à toa recebendo de graça as coisas de Deus. Ela vai ter a sua responsabilidade dentro da igreja sobre orações e tudo. Ela vai ser produtiva. Porque nota, vamos continuar. Mas a quem vive em delite, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Irrepreensível significa o quê? Invedável. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você tem uma viúva na sua família e ela está desamparada, é sua responsabilidade de cuidar dela. E a Bíblia fala, se você não cumprir sua responsabilidade, você é pior do que um incrédulo. É sua responsabilidade. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só o que tenha sido mulher de um só marido. Esta é uma outra requerimento. Ela tem que ser menos de 60 anos. Eu achei super interessante essa colocação, porque verso 10 fala, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, e lembra as qualificações que nós fizemos sobre o líder, e se lavou os pés dos santos, então uma serva, e se socorreu os aflitos e praticou toda a boa obra. Esta é piedosa. Mas não admite as viúvas mais novas, porque quando se tornem levianas contra Cristo, querem casar-se. Eu achei super interessante. Talvez a viúva, ao menos que 60 anos, quer casar. Mas cadê o marido que quer casar com ela? Então é uma dificuldade. Mas vamos deixar aquela por parte. Mas tem que ser uma senhora, mais de 60 anos, piedosa, que criou seus filhos, socorreu os outros, os aflitos e tudo. Enfim, tinha uma vida exemplar cristã. Aí, se ela não tiver outro jeito, a igreja local tem jeito, ajudar ela. Mas ela não pode ficar à toa, ela tem que servir o Senhor na igreja local. Olha, a Bíblia ensina como nós devemos agir. Não tem outra que nós podemos dizer, não, mas eu acho isso. Não. A Bíblia ensina que nós que temos Cristo, e não é todo mundo que tem Cristo. Tem muitos que são religiosos, pessoas até boas, humanamente falando e tudo, mas não rejeitou a religião, não colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, mesmo que sejam pessoas exemplares. E aí eles precisam começar. E aí depois disto, eles vão servir o Senhor, tratando os irmãos na família de Deus, de uma forma bíblica, segundo 1 Timóteo 5. Amém? Vamos lá. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade realmente de abrir a Tua Palavra e estudar os Teus ensinos. Pai, ajuda que possamos realmente honrar o Senhor, agindo segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos pegar o livrinho e vamos cantar um corinho para terminar o culto. Número 37, faz que não serve ter. É número 7. Amém? Pode ficar em pé comigo, eu sei, depois de sentar por uma semana,
eu sei que essas cadeiras começam a modificar a fisionomia do nosso corpo. Número 37. Faz-me um servo igual a ti, manso e humilde, Senhor, sempre ajudar quem precisar, em tudo mostrar amor. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu. Quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Faz-me um servo igual a ti, o amor da cruz repartir. Em todo o céu te conhecer, a todo custo servir. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu. Quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Amém. Que essa seja a sua oração. Amém. Boa noite, até quinta-feira, no culto 19h30. Eu lembro, semana que vem.